Autismo hoje. Considerações sobre o diagnóstico. Olá, de volta aqui para falar um pouco mais sobre a questão do diagnóstico de autismo. Caso você ainda não tenha visto, dá uma olhada no canal para assistir o vídeo que eu fiz anteriormente sobre esse assunto. Vamos lá. Autismo é um termo já meio maduro, por assim dizer. Desde a década de 40, quando começou a ser usado para descrever pessoas com determinadas características, passou por várias modificações importantes. E já teve também inúmeras conotações preconceituosas que não nos trouxeram muitos benefícios. Mas hoje, felizmente, o cenário mudou bastante. Então, vamos entender o diagnóstico do autismo hoje. A comunidade científica e profissional tem duas referências técnicas principais para diagnosticar autismo: os DSMs e os CIDs. São dois manuais bem úteis. Os DSMs são uma referência científica americana importante principalmente para nortear os estudos científicos, sistematizar os dados e etc. Já os CID são uma ferramenta mais aplicada, voltada para permitir que o mundo, ou a parte do mundo ligada à OMS, consiga monitorar o desenvolvimento, a evolução de todas as condições de saúde. Então, as descrições que aparecem nos CIDs, dos transtornos mentais e do desenvolvimento, se apoiam bastante nas diretrizes dadas pelos DSMs. No Brasil, a gente usa as diretrizes da OMS, portanto, os diagnósticos são feitos com base no CID. Por que eu estou me referindo no plural a essas duas publicações? Porque elas são frequentemente atualizadas. Lembrando que diagnósticos nada mais são do que categorias classificatórias de condições de saúde. Não são entidades que se apossam dos seres humanos. Essas coisas sofrem transformações conforme aprendemos mais, conforme a sociedade muda. Por exemplo, por mais absurdo que possa hoje parecer, até 1973, no DSM-2, homossexualidade era considerada uma doença. Hoje, estamos em um momento de transição. Estamos passando da CID-10 para a CID-11, que segue um pouco na linha do DSM-5, e estamos indo para o DSM-5-TR. Bora entender isso. O DSM-5, publicado em 2013, trouxe mudanças profundas à classificação diagnóstica do autismo. Focando naquilo que eu penso impactar mais a população, 3 aspectos dessa nova classificação são fundamentais, na minha opinião. A formalização de níveis de autismo, graus. Na verdade, níveis de suporte. Nível 1, sendo aquele que precisa de menos suporte para viver. Nível 2, correspondendo a suporte moderado. E nível 3, corresponde àqueles casos que há necessidade do máximo nível de suporte. E eu digo formalização, pois sempre houve uma variedade de termos leigos sendo usados para classificar de alguma forma os diferentes graus nos quais o autismo afeta a vida das pessoas. Então, sempre houve uma demanda para essa classificação por conta da variedade de perfis dentro do espectro. Espectro, por sinal, foi um termo oficializado no nosso vocabulário pelo DSM-5. A segunda novidade dessa versão foi o destaque à importância da investigação genética a um quadro cujo diagnóstico é fundamentalmente clínico. Ou seja, agora se fala em tentar apontar que condições genéticas identificáveis estão associadas àquele quadro clínico, já que, em muitos casos, há também alterações desse tipo e apenas uma pequena parte dessas alterações já estão bem descritas e conhecidas na literatura. Essa prática vai nos levar a um melhor entendimento de tudo isso. E possivelmente também vai nos levar a criar novas categorias diagnósticas. E a terceira mudança importante, talvez a que tenha tido maior impacto na população diretamente, foi a eliminação da classificação Asperger. Pessoas antes classificadas como Asperger passaram a ser entendidas como autistas nível 1 de suporte. Tudo dentro dessa grande categoria chamada espectro autismo. O DSM-5-TR, que está saindo agora em 2022, pelo menos no que diz respeito à Althea, traz pouquíssimas mudanças. O texto busca maior clareza, mas sem novidades classificatórias. Agora vamos para o CID-11.
que a gente está ansiosamente aguardando e que já vem causando algumas confusões em relação a laudos e coberturas por convênio. O que ele traz de novo? E como ele absorve as diretrizes do DSM-5? Bom, o CID-11 adotou 5 categorias classificatórias para o transtorno do espectro autista. Essas categorias envolvem diferentes combinações do seguinte. Primeiro, características do autismo, ou seja, comportamentos repetitivos e alterações na comunicação social. Segundo, presença ou não de alterações de desenvolvimento intelectual, desempenho cognitivo. Por fim, alterações ou ausência de linguagem funcional. Veja, CID-11 se assemelha ao DSM-5 no sentido de adotar categorias que, de certa forma, correspondem à gravidade do caso. Mas essas referências elas se diferem no que diz respeito aos critérios dessas categorias. O DSM se apoia menos em aspectos clínicos, como presença ou ausência de comportamento verbal, presença ou ausência de deficiência intelectual, e valoriza mais a necessidade ou não de suporte, de apoio. Já o CID não usa o critério do nível de suporte e sustenta a classificação exclusivamente na questão do prejuízo cognitivo e prejuízo de linguagem. De qualquer forma, fica oficialmente instalada a classificação de níveis de autismo. E aí vem o tema do próximo vídeo: como, quando, quem pode nos dizer que nível de autismo temos diante de nós. Então, para a semana que vem, é isso, vai ser isso aí.